E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar de processador. Vamos entender o que que é o processador, qual é a função do processador lá no seu computador, no seu celular, enfim, o que que faz o processador, o que que é o processador. Você sabe o que é o processador? Bom, ele é o grande responsável por transformar dados em informação, como carregar a página, fazer download, a velocidade do qual o seu sistema executa os programas, e em parte responsável do processador. Ele é o cara que faz, é responsabilidade dele fazer, né, o carregamento, o processamento, a aceleração. Ou seja, se o seu computador não está fluindo, não está muito bem, pode ser que seja algum problema aí no seu processador. Então, é hora de você dar uma verificada, né? Trocar de repente, comprar um processador melhor, adaptar os recursos ao tipo de processamento que você tem. Então, de repente, você quer, imagine, utilizando um sistema, vamos dizer assim, mais simples e executar uma tarefa mais complexa. Pode ser que você terá dificuldade porque talvez o processamento não seja suficiente para executar determinada tarefa. E assim é importante você fazer as suas atividades de acordo com a demanda, né, com o que você precisa fazer. Então é importante, por exemplo, eu não consigo editar vídeos com processamento mais básicos, eu não consigo processar o vídeo, fazer download e executar várias tarefas dependendo do tipo de processamento. Então, cada tipo de processamento requer um determinado tipo de processador, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguindo falando de processador. Ele é o cara que faz muita coisa. Aqui nós temos uma série de evolução, né? Alguns dos mais simples aos mais elaborados. Nós temos aqui o Intel Pentium, né? Gold. Esse é um econômico, recomendado para tarefas básicas, como ó, escrever documentos, navegar na internet, processador com performance de até 2.3x mais rápido do que o Intel Celeron, que é o de entrada. Então, isso aqui é um processador que você vai utilizar tarefas mais tranquilas, né? Tarefas básicas, navegar na internet, fazer um documentozinho, um ofício, essas coisas, tá bom? Alguma tarefa da faculdade, isso aqui já é o suficiente, tá bom? Agora, nós temos também o Intel 3, né? Core i3, a família Core da Intel. Ó, processador de entrada. Olha, veja bem, entrada, feito para tarefas simples do dia a dia, como acessar algumas abas de navegação de internet, escrever documento, editor de texto, assistir filmes e séries. Ou seja, é um processador de entrada, ele não é aquele que você vai usar para, por exemplo, jogar games, não é um recomendado para games, para processar edição de vídeo, essas coisas, né? É um mais de entrada para fazer a tarefa mais simples. Tem o i5, Core i5, ó. É reconhecido como um processador de alto desempenho, recomendado para quem precisa fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ideal para atividades diárias em computadores residenciais quanto comerciais, como escrever documentos, reprodução de vídeos e navegação na internet. Já é um pouquinho mais elaborado, mais rico em detalhes e mais complexidade e pode fazer mais coisa utilizando, né? E nós temos o i7, né? O último daí, aliás, da nossa série aqui mostrada. O Core i7 é considerado, veja bem, um dos modelos mais potentes da família i-Core, né? Tem o i9 ainda, alta velocidade e máximo desempenho, desenvolvido para uso intenso, games, edição de vídeos e muito mais. Então, esse aqui é o cara recomendado para você fazer esse tipo de atividade mais complexa. Então, não adianta você de repente reclamar do seu computador, do seu processador, se o que você quer fazer ele não é capaz de executar, de entregar com eficiência. É importante você saber o que você quer fazer com o tipo de adaptação, o tipo de recurso que você precisa ter. Então, cada um tem uma demanda, e aí você, se você quer fazer alguma coisa mais complexa, por exemplo, você quer trabalhar com aqueles programas de AutoCAD, por exemplo, você precisa de um processador melhor. Não só o processador, mas com placa de vídeo, que é outra coisa que a gente tem que falar depois, é outro assunto de outro vídeo, mas a importância do processador e cada tipo de tarefa que você quer fazer, tá bom?
O que são gerações de processadores? Ó, quanto maior a geração, melhor o desempenho do processador. As gerações de processadores apresentam um avanço tecnológico em comparação à geração anterior, tá bom? Assim, a geração 8 ela é melhor do que a 9, do que a 10 e a 11, né? Então, é uma melhoria, na verdade. É só uma evolução dos processadores que vem com uma série de correções e melhoria, né? Evolução, a tecnologia a cada dia muda e assim a evolução, né? Então você vai contratar o seu, por exemplo, Core i5 na geração 8. Ele é um pouquinho mais deficiente do que o geração 9. O 9 é um pouquinho menor, melhor, o 10 é um pouco melhor do que o 9 e assim sucessivamente. Sempre que surgir uma nova geração, quer dizer que ele é um pouquinho melhor do que a geração anterior, tá bom? Então, os processadores eles vêm numa evolução significativa e as gerações elas mudam, né? E com isso mudam a performance do processador também, tá bom? Processadores para desktop AMD, nós falamos um pouco lá dos Intel e aqui nós temos concorrendo, né, com os processadores da Intel, temos o da AMD, que são a mesma coisa, né? E aí eles têm as suas particularidades, né? Eles são concorrentes, vamos dizer assim, né? Por exemplo, aqui nós temos o processador AMD Ryzen, né? Esse aqui, por exemplo, ó, usuário de estação de trabalho profissional 7, a tecnologia de processamento entrega uma densidade de núcleo de CPU incompatível para a carga de trabalho profissionais e suportando 128 PCIe, tá bom? Aqui é um processador relativamente bom, já dá para fazer algumas coisas, né? Você consegue trabalhar relativamente alguns processos, basicamente. Aqui nós temos o processador AMD Ryzen Pro, né? Esse aqui ele tem com até 8 núcleos, oferece desempenho moderno, recursos de segurança e gerenciamento contínuo para o ambiente de negócio mais exigente. Isso aqui já é um padrão, né? Similar aí ao processo do i7, né? i5, i7. E aqui nós temos o processador AMD Atom Pro, recurso de segurança profissional, desempenho e capacidade de gerenciamento com valor excepcional. Esse aqui é o top, é um top de linha, né? Vamos dizer assim, é um processador relativamente muito eficiente, muito bom. E aí nós temos algumas características deles, que depois você pode parar para dar uma lida. São processadores equivalentes, né? São um comparativo, né? Com os processadores que a gente viu anteriores lá da Intel. São cara responsável por fazer o processamento, para dar a vida, para fazer com que o seu computador trabalhe com eficiência. São os processadores, os caras responsáveis por fazer todo esse procedimento. Aqui nós temos uma comparação evolucionária, né, dos processadores da Intel e os processadores da AMD, né? São basicamente os dois principais marcas, né, concorrentes no cenário. E aí você vem aqui o Pentium MMX, e aí nós temos o K5, o K6, e aí depois você pode parar para fazer uma comparação, ou seja, cada uma geração, um desses processadores, ele equivale, tem o equivalente da concorrente, ou seja, o seu, por exemplo, aqui, ó, o seu Pentium 3 Celeron, né? Que foi o Celeron Coppermine, esse aqui, ó. Ele, por exemplo, ele é equivalente ao Atom K7, né? E aí nós temos o equivalente aqui, ó, vem as famílias I, né? E aí nós temos aqui também, ó, os Phenom, o X4 seria o equivalente ao i7, o X3 o i5 e o X2 ao i3. Eles têm as suas equivalências, né? Portanto, processador, portanto, é o cara que vai fazer todo o trabalho, né, de processamento, fazer com que o seu computador, o seu dispositivo celular, o seu tablet funcione corretamente, trabalhando, atendendo aí as suas demandas, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Valeu! Ainda não é inscrito? Inscreva-se no canal.